Nesse domingo que chamamos de Domingo Pascal, me vem à lembrança muitas coisas maravilhosas, né? Que são referenciais para o nosso país. Há 5 séculos atrás, o navegador português Pedro Álvares Cabral e sua frota aportaram aqui no Brasil e realizaram o primeiro serviço religioso num domingo como o nosso. Portanto, se nós formos olhar pelo lado cristão da coisa, nós fomos fundados sob a égide pascal. No dia da ressurreição do nosso Senhor, o nosso país estava sendo, não descoberto, mas sendo conhecido, mostrado ao mundo. Nós iniciamos ali naquele 22 de abril de 1500. Mas muito mais importante é o que a palavra de Deus nos diz acerca desse domingo, quase 21 séculos atrás. E eu quero deixar para os irmãos o texto que o evangelista Dr. Lucas nos deixou, né? Deixou em primeiro lugar para Teófilo, né? E foi anexado ao cânon pelos concílios lá da antiguidade, reconhecido como inspirado por Deus. Lucas, a partir do verso 1 do capítulo 24, nos diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das palavras, voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro
E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por seu Filho Jesus. Que o seu sacrifício não tenha sido em vão, que as nossas vidas, de fato, como fiéis seguidores dele, sejam um exemplo para a humanidade. Que a tua igreja seja, de fato, um referencial para aqueles que ainda não o conhecem. Que o mundo possa ser transformado através da proclamação da sua morte e ressurreição, mas principalmente das atitudes que tivermos como seguidores desse Senhor Jesus, que é o nosso Senhor. Recebe a nossa adoração nesse domingo da ressurreição. E que nós, como igreja tua, possamos nos sentir vitoriosos, porque o nosso Senhor não está enterrado em nenhum sepulcro, não está guardado em nenhum túmulo, mas Ele está presente conosco. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Algumas coisas que eu quero tirar do texto que nós lemos, são de suma importância para nós. Nós não podemos nos esquecer de que Lucas, ele reafirma, ele é categórico em dizer que no primeiro dia da semana, exatamente no domingo, a ressurreição ocorreu no domingo. É um fato histórico registrado não só por Lucas. Se nós formos olhar nos historiadores da época, que não eram cristãos, um deles, Flávio Josefo, nós temos referências à ressurreição do Senhor Jesus. Portanto, o domingo, nós guardamos o domingo, por quê? Porque foi o dia que o nosso Senhor ressuscitou, o dia da vitória sobre a morte. A segunda coisa que me chama a atenção no texto é que o Senhor Jesus, a preocupação dele nunca foi com os poderosos. Sim, se preocupou com os poderosos, mas a ênfase não foi dada aos poderosos. A ênfase sempre aos simples, aos vulneráveis. Nós podemos ver até no seu nascimento. Os primeiros a serem informados pelos anjos foram os pastores, que eram os mais pobres, os mais miseráveis, eram praticamente escravos dos saduceus, porque quem era dono das ovelhas eram os saduceus, os senhores feudais da época, os poderosos, os religiosos, poderosos, e os pastores nada mais eram do que servos dos saduceus, dormindo no campo, tendo uma vida miserável. Eu lembro que alguém me contou que lá em Portugal, quando ele era criança, eles tinham ovelhas e que cuidavam das ovelhas, pequenos, a família era grande, então os meninos, na época do inverno, eles levavam as ovelhas para o aprisco e todos os homens da aldeia, tanto meninos quanto adultos, ficavam
no aprisco durante o inverno inteiro, cuidando das ovelhas. Tinha ovelha que tinha parto, tinha ovelha que ficava doente, então tinham que ser cuidados. Eles ficavam isolados das suas famílias praticamente 4 meses, até o início da primavera. Aí quando eles desciam com as ovelhas para a aldeia, porque aí os campos já estavam florescendo, a grama nascendo, daí as ovelhas tinham o que comer. E ele contava, essa pessoa contava, dizia que enquanto eles estavam no aprisco, a comida deles era batata, que eles enterravam de um ano para o outro, assim, no aprisco. Então eles iam tirando conforme a necessidade, tiravam as batatas, cozinhavam